Agora, sobre os remédios, esses medicamentos, os remédios, eles viciam? Os remédios psiquiátricos, eles viciam? Quando mal usados, sim, eles podem causar dependência, principalmente os benzodiazepínicos, que são as medicações comumente chamadas de calmantes ou medicações para induzir o sono. Essas medicações, quando não prescritas por médico, elas podem acontecer ou às vezes médicos que não são os psiquiatras. Já existem alguns estudos mostrando que os benzodiazepínicos, essas drogas que podem dar a dependência que eu estou dizendo para você, dentro do arsenal que a gente tem de medicações, são muito prescritos por ginecologistas, por obstetras, cardiologistas, profissionais que não são da área específica da saúde mental. E isso causa abuso. Então, existem alguns estudos mostrando que algumas populações em específico abusam muito de benzodiazepínicos, né? Principalmente pessoas que vivem um tipo de trabalho muito braçal, onde não existe muito espaço para alegria, para tranquilidade, e elas buscam essa tranquilidade com os medicamentos, né? Algumas cidades do interior, de Minas Gerais, Bahia, esse consumo de benzodiazepínico é muito alto. Mas não é só lá não, existe também nas altas esferas de pessoas às vezes abastadas esse acesso maior ao benzodiazepínico, e isso pode levar a um processo de dependência, né? Já vi casos de pessoas que estavam tomando 20 comprimidos de um tipo de medicação que é a segunda droga mais prescrita no Brasil, e é um desses benzodiazepínicos. Ainda sobre os medicamentos, eles podem mudar, doutora, a personalidade da pessoa? Então, ele não necessariamente vai mudar, assim, porque se você passar por um psiquiatra, nós não queremos que o paciente tenha efeitos colaterais da medicação. A gente busca na medicação, especificamente, o efeito desejável do remédio. O efeito colateral tem a ver com uma má aplicação ou, às vezes, o início de um tratamento, né? Então, a gente está sempre muito olhando para isso, né? Então, por exemplo, algumas medicações podem causar um tipo de impotência sexual, e isso, muita gente tem esse medo, né? Mas é importante que, se isso acontecer no tratamento com o seu psiquiatra, você seja capaz de falar disso, porque aí a gente tem como mexer nessa categoria dessa medicação e trocar esse remédio. Não são todos que dão, né, esse tipo de efeito colateral. Outros aspectos, por exemplo, sonolência, que podem acontecer, isso também precisa ser falado. Então, geralmente, após a primeira consulta comigo, eu sempre peço que o paciente tenha meu celular, e qualquer dúvida sobre o efeito da medicação, ele entre em contato comigo. Mas assim, doutora, as medicações mais recentes, elas dão menos efeito colateral do que as mais antigas, não é isso? Exatamente. Então, o que aconteceu com a psiquiatria, que era uma especialidade que os medicamentos vieram do meio do século passado para cá. Então, nós tínhamos algumas medicações que realmente davam muitos efeitos colaterais, mas a corrida, né, dos laboratórios farmacêuticos são exatamente para isso, para buscar medicações que sejam efetivas nos transtornos psiquiátricos e que deem menos efeito colateral para o paciente. Então, hoje temos os medicamentos mais modernos que dão menos efeito colateral. Então, se o paciente se dispor a investir também, além da consulta psiquiátrica, no medicamento, ele vai ter uma boa resposta. Agora, ainda sobre a medicação, normalmente ela tem que ser tomada para o resto da vida? Ou isso cada caso é um caso? Cada caso é um caso, porque não necessariamente ele vai precisar ser tomado a vida inteira. Existem alguns quadros em que isso vai precisar acontecer, mas não são todos. O remédio, né, ele deve ser associado a algum tipo de psicoterapia, que isso é um lado que os psicólogos também trabalham com mais frequência.
A associação do remédio com a psicoterapia vai dar o maior resultado em qualquer transtorno psiquiátrico que nós temos. Por isso, a gente preconiza que o paciente também, além de fazer o investimento da consulta psiquiátrica, de tomar medicação, ele também possa buscar algum tipo de psicoterapia.